Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando um exercício que essas empresas de consultoria normalmente aplicam às empresas consultadas, né? Numa multinacional, grande porte, vários departamentos, várias diretorias e um corpo gerencial composto de 12 departamentos, 12 gerências diferentes. O diretor de recursos humanos, ele faz uma convocação a todos os gerentes, todos os departamentos, todos os responsáveis pelos variados segmentos da empresa, deveriam se reunir no sábado seguinte, para um exercício um pouco diferente. Deveriam vir à vontade, tênis, short, camiseta, e se preparassem para alguma atividade diferente daquela que usualmente realizavam. E assim aconteceu. No sábado, no horário previamente estabelecido, compareceram os 12 gerentes, alguns auxiliares previamente convocados também, e de ônibus, o diretor da empresa conduziu aquele grupo para a margem de um rio um pouco com a correnteza um pouco forte. Imaginemos aqui um rio, alguma coisa parecida com o rio Turvo aqui, ou o rio Tietê. Talvez o Tietê seja muito, mas o rio Turvo tá de bom tamanho. A correnteza forte, um rio que a gente precisa tomar cuidado. E chegou ali, o diretor dividiu este grupo gerencial em 3 outros grupos. Grupo A, B e C. E disse mais ou menos o seguinte: para o grupo A, nós vamos distribuir alguns acessórios. 4 tambores, 2 toras, algumas tábuas e um rolo de cordas. Para o grupo B, 2 tambores, uma tábua, uma tora e um rolo de barbantes. E para o grupo C, nada. Para o grupo C, apenas a boa vontade daqueles que vão participar do exercício. O objetivo para todo o grupo, é chegar na outra margem do rio. Eu vou alto daqui a 3 horas, está marcado a partir de agora, e vocês fiquem à vontade. E ele se retira, e então começa aquele trabalho que os gerentes, que comandavam departamentos variados, os segmentos na empresa, começaram a agir por conta própria. O grupo A escolheu lá um líder e, de uma forma um pouco bem simples, bem inacabada, inclusive, montaram uma jangada e atravessaram o rio em 2 horas e 12 minutos. O grupo B também utilizou os mesmos acessórios que receberam e atravessou o rio em 2 horas e 34 minutos. E o grupo C, como não tinha acessório nenhum, tentou a nado desde o primeiro instante, e o último participante, o último elemento do grupo C, chegou a outra margem em 2 horas e 43 minutos. Porém, ele estava 200 metros abaixo da linha de ponto de encontro dos demais elementos. E 3 horas em ponto, o diretor retorna e elogia a todos. Parabéns, vocês conseguiram atravessar o rio. E aí, então, como foi? E o grupo A disse: nós vencemos.
Nós chegamos em primeiro lugar, e realizamos, e contou como foi, montaram de uma forma simples a jangada. O grupo B também estava de parabéns, e nós chegamos em segundo lugar, porque os elementos, os acessórios eram menores, menos quantidade, menos materiais, mas nós chegamos também e deu tudo certo. E o grupo C, motivo de chacota dos demais elementos, contou que não tinha muito o que fazer a não ser tentar atravessar a nado e aproveitar os salva-vidas que todos receberam. E aí então o diretor disse: deve ter algum equívoco, deve ter alguma coisa que não ficou bem entendida. O objetivo para o grupo era atravessar o rio. Nós dividimos o corpo gerencial em subgrupos para fins de vocês se organizarem. Mas o objetivo era um só para todos. Então, todos os acessórios, todo o tempo, todo salva-vidas, coletes salva-vidas que foram distribuídos, era para o grupo todo, não para grupo A, B ou C. E aí fica a lição que muitas vezes nós encontramos para a nossa própria vida. Nós caminhamos, muitas vezes, de forma a presenciar e muitas vezes até participar de determinadas atividades que nos levam à sensação, pelo menos, de competição, quando, na realidade, a grande oportunidade que a reencarnação nos oferece é de solidariedade. A solidariedade que nos conduz ao progresso. Porque todas as vezes que nós formos solidários com alguém, todos estarão colhendo os resultados. E na base da competição, muitas vezes, nós não sabemos as dificuldades que as pessoas têm, e todas as pessoas, todos os grupos, mais dia menos dia, têm as suas dificuldades. Se nós formos fazer um paralelo deste exemplo, deste exercício que é aplicado muitas vezes, nós vamos verificar que todos, sem exceção, somos convidados para atravessar as provas desta vida. Nós estamos aqui para superar, incorporar em nós aqueles valores que nós já conhecemos, aqueles conhecimentos, instruções, bagagem que nós trazemos de outras épocas, de outras existências, e passarmos pelas provas. Todos nós passamos por essas provas. Estas provas, essas experiências ocorrem de etapa a etapa. É a reencarnação. Ora reencarnamos num meio familiar, social, ora reencarnamos num outro meio, em determinadas condições, com determinadas necessidades, com determinadas possibilidades. Tudo isso para que exercitemos o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento. O detalhe é que, mais ou menos, todas as vezes, em todas as oportunidades, nós recebemos as ferramentas de que necessitamos para o propósito a que nos dedicamos ou nos dedicaremos na reencarnação. O compromisso assumido, a diretriz que muitas vezes estabelecemos, e muitas vezes não temos como estabelecer, então os benfeitores espirituais que nos assistem estabelecem determinadas atividades, e todas as ferramentas nos são facultadas, são colocadas à nossa disposição. De tal sorte que nós não estamos na experiência física para uma competição, e sim para, juntos, solidariamente, nos ampararmos, nos ajudarmos e progredirmos. Assim, é isto que nos leva à conclusão de que solidariedade e tolerância e progresso caminham juntas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 132, indaga
dos benfeitores amigos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores respondem: passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. Então, incorporarmos em nós valores daqueles conhecimentos, daquelas informações que nós já trazemos. Isto é o que a prova vai realizar. O detalhe é que, às vezes, só às vezes, na realização da prova, nós deixamos alguma coisa mal realizada. Saímos do eixo. Alguém daqui sai do eixo de vez em quando? Graças a Deus, pouca gente. Está diminuindo. Então, graças a Deus, mais um centro, porque às vezes nós encontramos casas onde as pessoas estão tão apavoradas ou envergonhadas que não levantam nem o dedinho. Mas quando nós nos equivocamos, de alguma forma, a nossa consciência, mais dia, menos dia, nos alerta que aquela situação criada com o nosso equívoco está necessitando de reparação. E aí começa o nosso o reconhecimento de que erramos, o arrependimento, passamos pelas expiações e a necessidade de repararmos a situação que o nosso equívoco causou. E isso nos leva a dar uma analisada o que é que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós encontramos essas situações sempre presentes, mais presentes, porque sempre estiveram conosco. Sempre estiveram conosco estas situações de equívoco, reparação, superação, arrependimento, despertamento, mas agora parece que as coisas estão numa velocidade além daquilo que muitas vezes nós podemos ou conseguimos acompanhar. Então, nós vivemos uma época onde muitas são as conquistas, muitas são as possibilidades, e convivemos ainda com algumas situações deprimentes. E é isso que faz a situação ficar um pouco confusa, como muitas vezes nós mesmos dizemos que está. Está tudo uma verdadeira confusão. Allan Kardec, ao tempo da codificação, ele indaga dos benfeitores amigos de que maneira a doutrina espírita pode contribuir para o progresso da humanidade. E os benfeitores respondem: destruindo o materialismo. Não ficarmos tão ligados às coisas materiais. Mas lá nos objetivos da encarnação não tem cumprirmos a nossa parte na obra da criação. O mundo que nos acolhe ainda não é um mundo que nos sensibiliza materialmente. Então o materialismo está presente? Sim, está presente. Mas que o materialismo, as coisas, o gosto pelas coisas materiais, não se sobreponham às coisas morais, às realizações espirituais. Esta é a recomendação dos benfeitores espirituais. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos deixarmos empolgar pelas coisas materiais, e essas coisas, esses interesses, esses objetivos, se sobreporem às nossas realizações morais e espirituais, nós estaremos deixando com que o egoísmo, que nós já trazemos em nós, se desenvolva. E os benfeitores amigos falam: mas o egoísmo, longe de diminuir, Allan Kardec indaga, o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? E os benfeitores respondem: quanto maior o prejuízo, quanto maior o mal que decorre desta prática, desta conduta, mais horrível ele se torna. E era necessário que o egoísmo realizasse este trabalho, produzindo o mal que produz, para que nós despertemos.
E aí nos ligamos àquelas situações. Claro, escuro, frio, quente. Por que que o escuro existe? Falta de luz. Por que que o frio existe? Falta de calor. Por que o mal existe? Falta do bem. Que todos nós somos convidados e quando iniciamos as nossas experiências, aceitamos em participar na realização do bem. No entanto, muitas vezes, ou realizamos o mal, o que a gente muitas vezes não encontra os sujeitos, mas certamente muitas vezes ficamos indiferentes ao mal que está à nossa volta. Allan Kardec, na questão número 784, volta à carga e diz mais ou menos o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ela está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. E lá, na época da codificação, os benfeitores já respondiam: engano vosso. E aí eles fazem uma exposição. Olhem o conjunto da obra, como nós ouvimos quase que diariamente em algumas observações. Olhemos o conjunto da obra e verificamos que, de fato, está havendo uma melhora. De fato, está havendo um progresso. É verdade que existem pontos, situações, ocorrências pontuais que nos deixam barbarizados. Mas a nossa função não é ficar barbarizado. A nossa função é fazer a nossa parte no tocante ao bem que podemos realizar no meio que nos acolhe. E aí nós nos lembramos de uma frase dos benfeitores amigos. Nunca houve na Terra tantas pessoas trabalhando em benefício de tantas outras pessoas como nos dias de hoje. E é uma realidade. Onde quer que nós olhemos, onde quer que apontemos a nossa atenção, nós vamos verificar que existem entidades. Entidades reconhecidas ou não como pessoas jurídicas devidamente constituídas ou não, grupos de pessoas, associações, sociedades, muitas vezes organizações não governamentais, enfim, tudo está acontecendo de tal forma que o maior número de pessoas ajam de forma a socorrer, a atender, ou pelo menos buscar solucionar os problemas de um grande número de pessoas, como nunca houve na face ou na história da Terra. O que é que a doutrina espírita nos ensina a esse respeito? Os benfeitores espirituais, na codificação trazida por Kardec, na orientação e nas instruções dos benfeitores amigos, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós vamos verificar que Jesus, ele trouxe uma mensagem que sintetiza toda a nossa observação e realização de deveres para com o meio que abençoadamente nos acolhe. Resumindo tudo isso naquilo que foi denominado como o maior mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós buscarmos incorporar isso em nós, nós vamos agir de forma com que a solidariedade preconizada pelos benfeitores amigos seja uma constante em nossas existências. Quando nós olhamos para o conjunto, ainda assim nós vamos verificar que existem situações em que, às vezes, nossos irmãos, nossos semelhantes, ou até nós mesmos, de vez em quando, fazemos alguma coisa que contraria o que nós estamos buscando incorporar em nós, o tocante ao aperfeiçoamento. Mas quando olhamos com atenção e verificamos esta ocorrência, ou esta realidade, a orientação é agirmos com indulgência para com as fraquezas alheias.
Às vezes alguém age de uma forma que nos atinge frontalmente, nos atinge pessoalmente. Aí não é só indulgência, aí é o perdão incondicional. E quando olhamos o conjunto da obra, olhamos cada uma das situações com os olhos da compaixão e a necessidade da ação, através da abnegação. Porque incorporando estes conhecimentos em nós, nós vamos saber o que devemos fazer. Às vezes conseguimos realizar algo, às vezes vamos deixando para mais adiante, mas já sabemos. Mas ao saber, temos a responsabilidade de partirmos para a ação. E na questão número 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais qual a maior das virtudes que nós podemos incorporar em nós. E os benfeitores nos orientam: fazer o bem, sem olhar a quem, sem segundas intenções e, se necessário for, com o sacrifício do interesse pessoal. Todas as vezes que nós analisamos algum ensinamento dos benfeitores amigos, relatos, contos, nós buscamos alguma história paralela. E nós encontramos, e possivelmente todos conhecem, mas nós vamos lembrar juntos. Essa história é narrada pela Sueli Caldas Schubert e conta a história, conta a realidade de quando o Dr. Bezerra de Menezes, ainda no plano físico, ele era médico e ele recebeu um dia um exemplar do livro dos Espíritos. O exemplar foi recebido do Dr. Joaquim Carlos Travassos, que também era médico. Dá uma olhada nisso daqui, Bezerra, vê o que você acha. Na época, Dr. Bezerra de Menezes gastava 2 horas para ir de bonde ao trabalho e 2 horas no final do expediente para voltar. Ele voltou para casa lendo o Livro dos Espíritos, no bonde, na sua viagem de bonde. E ficou tão maravilhado com o que ele encontrou ali, porque ele se identificou com o que ele encontrou nas perguntas, nas respostas, na introdução do Livro dos Espíritos. E aí então ele continuou, passou a noite praticamente em claro, e ele, a partir daí, passa a ser um espírita que nós conhecemos muitas das realizações. Dr. Bezerra de Menezes desencarna, e ao desencarnar, ele desperta no plano espiritual. Imaginamos numa casa de socorro, numa casa de atendimento, e ele é recebido por Celina. Celina, uma das mensageiras diretas de Maria, a mãe de Jesus. Então ele diz: Celina, estou te vendo. A partir de agora estaremos sempre em contato. Então quer dizer que eu voltei para casa, estou no plano espiritual? Sim, Bezerra, desperte, você está no plano espiritual. E começou a ouvir vozes, verdadeira multidão, fazendo alguns comentários do lado de fora da instituição que o albergava. O que é isso? Venha, vamos ver. Então imaginemos que ela apresentou, abriu a janela, abriu a porta e viu, Dr. Bezerra de Menezes viu aquela multidão. Quem são esses, Celina? Esses são aqueles que durante a sua vida você socorreu, ou pessoalmente, ou amigos, familiares, pessoas queridas daqueles que receberam o seu socorro. De tal forma que eles estiveram ali para receber o Dr. Bezerra de Menezes, comemorando junto a estada com o Dr. Bezerra de Menezes. O tempo passou, ele trabalhou, e o Ramiro Gama conta uma história que é muito interessante. Conta que, depois de 50 anos da desencarnação ou do despertamento do Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade, foi realizada uma assembleia, uma reunião.
Desta reunião participaram vários espíritos, muitos conhecidos, e vários encarnados, que também lá estavam. Nós não vamos entrar em detalhes. E mais uma vez, Celina vem e diz que convida o Dr. Bezerra de Menezes e o diz: a partir de agora, escolha um desses astros para onde você poderá reencarnar e passar por novas experiências, novos aprendizados. Dr. Bezerra de Menezes diz: se me algo é permitido pedir, eu pedirei que permaneça, para que permaneça aqui, enquanto houver choro, sofrimento entre aqueles de nossos irmãos. Celina vai e volta com a permissão de Maria para que Bezerra continuasse entre aquelas sociedades, entre aquelas situações, entre aqueles sofredores, por quanto tempo desejasse. Então, a solidariedade de deixar de realizar vamos dizer assim, promover-se para situações ou esferas de aprendizado mais elevado, para continuar a atender aos necessitados. Assim somos todos nós. Para nós encerrarmos as nossas reflexões, nós vamos lembrar aquilo que nos dá uma ideia do que é solidariedade. No Evangelho, nós vamos encontrar as várias parábolas de Jesus. Parábolas, histórias, relatos que Jesus formulava ali para dar o exemplo, para embasar o seu ensinamento. E uma dessas parábolas é uma das mais belas contidas no Evangelho. É a parábola do samaritano, que todos nós conhecemos e todos nós vamos lembrar juntos. Ela diz mais ou menos o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando a meio caminho ele foi assaltado por malfeitores, que o roubaram, que o seviciaram, que o maltrataram e o deixaram ali, caído, à margem do caminho, sem as vestes, quase morto. Por ali passou um sacerdote, que vendo aquele homem caído, passou de lado. Por ali passou um levita, que vendo aquele homem caído, também passou de lado. Mas por ali passou um samaritano, que vendo aquele homem caído, tomou-se de compaixão, desceu do seu animal e o socorreu. Aplicou azeite às suas feridas, cuidou dele, colocou-o sobre o seu animal e o levou a uma estalagem próxima, uma hospedaria próxima. Cuidou dele. Necessitando seguir viagem, ele faz um depósito junto ao estalajadeiro. Eu lhe faço um depósito de 2 denários, cuida bem dele, e se necessitares gastar mais do que este depósito que eu lhe faço, não titubeis. Gaste o que for necessário, pois quando do meu retorno eu te restituirei. Eu lhe pagarei a diferença. Para ti, perguntou Jesus, quem é o próximo daquele homem que estava caído à margem do caminho? E o doutor da lei, que era o mesmo que tinha perguntado qual o maior mandamento contido na lei, respondeu: aquele que usou de misericórdia. Ele não se referia, ele não falava o samaritano. Numa análise histórica, nós vamos verificar alguns detalhes que esta parábola traz e que muitas vezes passam despercebidos. Jesus diz: o homem descia de Jerusalém para Jericó, significando, respeitando que ele, Jesus, respeitava o que estava na lei, ou nos costumes, que Jerusalém era o ápice da busca dos judeus àqueles dias. Então o homem descia de Jerusalém. Ele foi assaltado e deixado à margem do caminho, sem as vestes, quase morto. As vestes eram as que definiam
de onde a pessoa era, possivelmente para onde a pessoa ia, qual a sua corrente política e qual a sua corrente religiosa. O homem estava sem as vestes. Por ali passou um sacerdote. O maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus e amar ao próximo. Ora, se amar ao próximo e amar a Deus é o maior mandamento, o sacerdote, por dever de ofício, tinha que conhecer o maior mandamento, tinha que conhecer a lei. E ele passou de lado, como muitas vezes nós também passamos. Por ali passou um levita, que era um trabalhador do templo, e por dever de ofício também tinha o dever de conhecer a lei, e também passou de lado. Mas por ali passou um samaritano. E quando nós lembramos do samaritano, nós vamos lembrar de uma narrativa de Amélia Rodrigues, que diz mais ou menos o seguinte: mais ou menos 7 séculos antes de Jesus, a Samaria foi dominada, invadida por povos hábeis na guerra, os assírios, que ocupavam o território que hoje corresponde à Síria, também hoje conturbada e vivendo aquelas situações lamentáveis. Os assírios eram hábeis na guerra e dominaram tranquilamente aquele território da Samaria. Levaram os homens fortes para o seu território de origem, a Assíria. Dominaram as mulheres e elas tiveram que se submeter aos soldados e a outros escravos introduzidos naquele território. E as mulheres e as crianças, os enfermos e os idosos foram passados a fio de espada. Por esta razão, segundo Amélia Rodrigues, o samaritano ficou, entre outras razões, possivelmente, o samaritano ficou odiado. Era odiado pelos judeus. Então ele toma a figura do samaritano para aquele que socorreu o homem que não tinha nenhuma identidade, que tinha que ser socorrido. Este é o relato dos historiadores e de Amélia Rodrigues. Mas nós vamos encontrar um outro relato desta parábola. Karl Schutel. Karl Schutel, ele faz algumas análises. O viajante ferido, que é retratado na parábola, pode ser comparado como a humanidade toda, a humanidade inteira. Porque mais dia, menos dia, seremos nós, possivelmente, que estaremos necessitando de amparo à margem do caminho. E todos os dias, se nós olharmos bem, existem aqueles que estão caídos à margem do caminho, necessitando do nosso socorro. O sacerdote e o levita são os dirigentes das nações, os dirigentes das situações que envolvem os administrados. O samaritano é o próprio Jesus, na visão de Karl Schutel. O azeite é o símbolo da fé. Os 2 denários dados ao estalajadeiro são a caridade e a sabedoria. O samaritano, Jesus, fez o seu trabalho, atendeu à humanidade e deixa por conta do estalajadeiro que realizemos em nós a caridade e a sabedoria. Tudo mais que nós gastarmos, tudo mais que nós conquistarmos, tudo mais que nós realizarmos, resume-se na abnegação, na paciência e na dedicação, no convívio com os nossos semelhantes. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.